É muito bom chegar até você com mais um programa Gente de Fé. Seja muito bem-vindo à programação da TV Canção Nova. Obrigada por nos receber na sua casa, no lugar em que você se encontra e principalmente na condição em que você se encontra. Chegamos até você com esse programa que, muito mais do que falar de fé, deseja te levar a fazer uma experiência de uma fé mais firme, uma fé baseada não naquilo que Deus faz, mas em quem Ele é. E não tem uma melhor forma de descobrirmos quem Deus é do que tocando naquilo que Ele vai realizando, nas experiências vividas, nos diferentes testemunhos que por aqui passam. Eu desejo a você que no programa de hoje você possa de fato fazer uma experiência com um Deus que cuida da nossa vida, que cuida das nossas coisas e que está sempre conosco. E que independente do nosso sofrimento, das nossas dificuldades, nada pode nos separar do amor dele. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que eu posso dizer que foi um olhar da providência, um mover, da providência de Deus, pelo qual eu fui apresentada a ela neste ano, e que hoje, uma pessoa muito querida a mim, doutora Amanda Maria de Oliveira, que é de Guaratinguetá. Ela é médica especializada em terapia intensiva, tem pós em nutrição e é especializada em Lion Healthcare. Seja muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, Marcela. É uma alegria estar aqui. Eu acho que, de fato, foi muito providencial esse nosso encontro, né? E eu agradeço muito o convite de estar aqui, de poder contar um pouquinho dessas experiências de Deus na minha vida. Então, eu queria que você começasse se apresentando, dizendo um pouquinho, muito antes da médica Amanda, mas quem é a Amanda? Então, eu tenho hoje 45 anos, nasci em Guaratinguetá, fui criada em Cruzeiro, tenho 2 irmãs maravilhosas, uma está até aqui me acompanhando hoje. E depois disso eu saí para fazer faculdade fora. Fiquei muitos anos fora ali da nossa região, do Vale do Paraíba. Fui fazer faculdade de medicina na Federal de Juiz de Fora, depois a residência de clínica em Taubaté. Fui para São Paulo e não tinha uma certa expectativa de retornar. E depois de alguns anos eu optei por voltar e estou aí recém-chegada de volta no Vale do Paraíba. E acho que depois de algumas trajetórias, algumas conquistas profissionais, esse retorno para estar perto da minha família fez muito sentido, E foi muito legal de eu ter encontrado, porque eu, quando jovem, eu era da Pastoral da Juventude Estudantil e cheguei a fazer um encontro lá na Canção Nova, que eu me lembro assim, com bastante detalhes, do final de semana. Então, quando a gente se conheceu e eu fui lá, assim, me fez recordar muitas coisas, desse passado que foi muito gostoso. Assim, é uma região bonita, eu estava morando em Barretos, que é tudo plano. Aí eu volto, eu fico olhando ali nossa região cheia de montanha, eu ainda não me acostumei. Eu continuo achando maravilhoso todo dia, sabe? Então, é isso, assim, eu fui criada em Cruzeiro. Tenho meu pai já falecido, minha mãe maravilhosa, viva, assim, uma pessoa incrível que até hoje ela procura melhorar como mãe, assim, eu fico muito feliz. E tenho agora uma sobrinha, sou casada, não tenho filhos ainda, mas ainda tenho esperança de ter. Eu acho que é isso. Você disse, que participava ali da pastoral, da juventude, na época de adolescência. Você sempre teve uma vivência com Deus ali no início, uma vida católica? Como é que foi esse conhecimento? Sempre fui católica. Eu acho que eu agradeço muito porque nunca me faltou a fé. Sabe, mesmo em alguns momentos não tão participativa, ativa dentro da igreja, mas eu acho que eu tenho 2 pontos assim que me marcaram muito. Eu lembro também com precisão de detalhes fazendo catecismo com a minha irmã. E aí a gente ia à missa, lembro da minha bolsinha que eu usava, então minha mãe levava a gente, cada uma tinha o seu dinheiro na bolsinha, a gente saía da missa, comprava pipoca, sabe? Então eram coisas assim que sempre trouxe uma lembrança muito gostosa, essa vivência, as aulas até da catequese, algumas coisas, eu me lembro que a memória não é meu forte, sabe, Marcela? Uhum. Eu brinco que o Léo, tô junto com ele, tem 20 e poucos anos que a gente está junto.
E eu falo que se eu separar uma hora dele, metade da minha história fica com ele, porque minha memória é péssima. Mas, assim, eu tenho essa lembrança. Outra pessoa que me ajudou muito nesse momento de fé foi minha avó. Minha avó materna, assim, ela tinha uma fé inabalável. Inabalável. E eu tive, apesar de estudar fora, eu voltava toda semana, toda uma vez por mês. E aí, esses encontros familiares, eu lembro que eu conversava, assim, com ela sempre com uma oração, e até ela tinha alguns pedidos que ela morreu sem ver totalmente acontecer, e aí me deixou muito marcada, assim, o que é o movimento da oração mesmo, né? Porque eu via coisas que ela pedia em vida, que ela não viu, mas que aconteceu. Então, como que é esse poder, assim, da oração? Ela foi uma pessoa que, assim, eu sempre choro de lembrar dela. Não vai ser só a Michele. Eu sempre lembro com muita alegria, porque era realmente uma pessoa que não era uma questão assim dos ritos da igreja que hoje eu consigo valorizar mais, mas enquanto jovem era uma pessoa que assim marcou a minha vida pela experiência da fé. Era uma fé inabalável, assim, ela rezava com a certeza que ela ia alcançar, sabe? Então acho que são dois pontos que sempre me marcaram. Eu tive períodos assim um pouco mais próximos de acompanhar missa, outros um pouco mais distante, mas essa presença de Deus assim na minha vida, graças a Deus, nunca me faltou, sabe? E eu conseguia sentir a presença de Deus em vários momentos assim vividos, seja profissional, seja pessoal. Então, a presença de Deus, eu sou muito grata, porque eu nunca senti falta dela. Ainda que tenha períodos que você pensa assim, será que Deus esqueceu de mim, né? Onde será que ele está, né? Onde ele está, mas de tempos em tempos a resposta sempre vinha, né? Então, realmente, eu tenho muita gratidão por sempre sentir esse amor de Deus, mesmo em alguns períodos um pouco mais distante, né? E quando eu resolvi fazer esse retorno para o Vale do Paraíba, como era uma situação assim, meu marido ainda não voltou, não veio comigo totalmente, a gente fica 15 dias junto e separado, e eu aumentei muito minhas orações, isso me aproximou muito dos ritos mesmo, né? Então eu não consigo mais faltar a missa de domingo, sabe? Quando eu passo e tenho um tempinho, eu sempre passo e assisto uma missa a mais, são coisas, tenho ido lá com você todo mês, então são coisas que têm fortalecido ainda mais minha fé, mas eu tenho muita gratidão pelo fato de sempre ter sentido a presença de Deus na minha vida o tempo quase todo, sabe? E a medicina, como ela surgiu na sua vida? Vixe, olha, foi assim, minha mãe é psicóloga, e aí quando chegou na época, o que você vai ser quando crescer, né? Eu comecei a fazer, ela me colocou num monte de teste vocacional, né? Que ela é toda pra frente, e eu fui fazendo, e aí no final ficava entre psicologia e psiquiatria, fiquei na dúvida. E aí ela falou, então vamos conversar, você conversa com um psicólogo e vamos conversar com um médico. E aí você tenta ver, né? E aí eu fui e conversei com o Dr. Chiquinho, que era um médico lá em Cruzeiro. E depois que eu conversei com ele, ficou meio certo na minha cabeça que era aquilo. Sabe, eu queria ser da área da saúde, eu acho que essa questão de cuidar dos outros sempre foi algo que foi natural mesmo de mim. Mas a medicina, ela veio assim quase na véspera de prestar o vestibular. E aí eu comecei a fazer faculdade pensando em fazer psiquiatria. E aí fui mudando, porque aí no decorrer da faculdade eu comecei a querer cardiologia. Só que meu primeiro dia do internato foi numa UTI. E ali eu me apaixonei. Assim, a terapia intensiva, ela tem alguns pontos que são muito relevantes. O primeiro é que a gente convive com a melhor versão das pessoas, porque elas estão focadas com o que realmente importa, porque tem uma noção clara, né, da finitude da vida. Então, aquilo já me chamou muito a atenção. E na UTI é tudo muito equipe. A equipe multidisciplinar e a gente tem a equipe assistente. Então, esse movimento de muita gente, eu gostei. Só que, assim, já tem algum tempo, né, que eu fiz UTI. Foi em 2008, eu acho. E ainda era uma especialidade muito dominada pelo mundo masculino, pela questão de depender de plantão. Então, eu fiquei muito na dúvida ainda, cheguei a prestar e começar a cardiologia, só que realmente, assim, minha
visão e a minha missão mesmo estava na UTI. Aí eu parei a cardiologia e fui fazer UTI. E aí dentro da terapia intensiva, eu vi que precisava, porque você sabe um pouquinho de cada especialidade. Então ela tem esses desafios, né? E eu fui acabando estudando outras coisas para eu conseguir dar um cuidado mais completo para o paciente. Eu acabei estudando um pouco do suporte nutricional para agregar isso. Nesse movimento dentro da UTI, a gente precisa muito de uma equipe que funcione de maneira muito conjunta, mais unida. Então fui estudar um pouco de liderança, aí acabei depois sendo coordenadora de UTI, aí comecei a estudar gestão, e aí por fim eu conheci a metodologia do Lean, né, que ela é um modo de gestão proveniente da Toyota e que ela vem avançando a área da saúde, porque ela busca achar a causa, melhorar o resultado sob a perspectiva do paciente e fazer isso de uma maneira que a gente reduza os desperdícios e otimize os recursos das pessoas envolvidas no trabalho. E aí eu me encantei assim com a definição mesmo, com o objetivo. E aí eu venho trabalhando no serviço de gestão de qualidade dentro de hospital e passando visita em terapia intensiva também, que esse contato com o paciente, ele aquece muito meu coração, sabe? Você ter esse momento de ir lá entender e também levar um pouquinho dessa visão. Quando a gente vai para a gestão, a gente ganha um olhar de você enxergar um pouco além do quadro clínico do paciente. E poder plantar essa semente todo dia quando eu passo visita, assim, faz muito sentido para mim. Você entende hoje a medicina como uma vocação? Você disse que escolheu a medicina ali na fase final do vestibular. Mas você tem esse entendimento de que talvez Deus tenha te escolhido para a medicina? Não tenho dúvida, sim. Porque apesar de... Eu sempre falava, gente, eu sempre entendi a responsabilidade da minha profissão. Porque às vezes eu passo visita ali, né, agora em 10 pacientes, mas já teve situação que eu passava visita em 20 pacientes. E eu sempre tive muita noção dessa responsabilidade. Então, em algum momento até tinha um pouco de medo. Sabe? Eu falei, será que eu dou conta, né, de ser médica? Só que depois eu vi que, e também pensando nesse lado da fé, a gente não precisa saber tudo, a gente tem que ter a responsabilidade, mas tem alguém que cuida acima disso, né? Sim. Então eu fui entendendo que sim, eu podia até não ser capaz, mas junto com Deus eu ia ser, né? E para mim hoje fica mais claro, assim, essa minha missão, esse propósito mesmo, né? Eu me sinto muito realizada de fazer o que eu faço hoje, ainda que o sistema de saúde nos imponha tantos desafios, né? Mas eu acho que eles são possíveis da gente conseguir superar por essa vontade de ver o paciente bem, por entender que quando eu devolvo um paciente para a família, eu estou devolvendo muitas vezes o que a pessoa tem de mais especial, né? Então, hoje eu entendo sim como uma missão. Você escolheu a terapia intensiva, né, como o lugar ali de atuação, e é um lugar muito desafiador, porque em muitos casos você acaba conseguindo devolver esse paciente à família, mas existe também, você lida todos os dias com a finitude da vida, com o paciente que vai a óbito. Qual a experiência que você faz nessa realidade ali dentro da terapia intensiva? Primeiro que mais importante que a gente não tem o controle, sabe? Então, isso a gente tem certeza todos os dias. Mas mais do que a pessoa chegar ao fim, a gente conseguir proporcionar tranquilidade para que ela possa fazer isso, entendendo o fim da vida como uma etapa esperada, porque se tudo der certo, a gente vai morrer no final, né? Então, o fato de entender como uma etapa que faz parte da vida ajuda. E principalmente o cuidado de você conseguir oferecer para ela o que lhe é importante naquele momento, né? Então, o desfecho em si, não que eu fique muitas vezes chateada, né, porque não era esperado numa situação e o paciente infelizmente morre. Outras situações é esperado e ele não morre. Então,
já tive algumas situações assim, que eu percebo que tem alguém acima de mim, que tem esse poder de definir o desfecho, e aí eu fico com a parte que me cabe, né? Que é proporcionar um momento tranquilo, que a necessidade daquela pessoa seja atendida. Muitas vezes é uma conversa com uma família, tentar desatar algum nó que ainda existe. Tem pessoas que chegam nesse momento muito tranquilas, outras nem tanto. Então a gente conseguir olhar e entender e fazer daquele momento, porque hoje cada vez mais a gente vem enxergando como é importante a experiência do paciente. E a experiência do paciente não necessariamente ela tem relação com o desfecho. Muitas vezes, apesar do paciente falecer, a família fica extremamente agradecida, né? Então, eu acho que quando a gente entende que o desfecho não está na nossa mão, a gente passa a se preocupar com o que realmente importa, que é cuidar daquela pessoa com o que eu posso fazer naquele momento. Então, eu acho que esse é o ponto de maior atenção, né, que eu procuro ter. Alguma experiência que você viveu ali na terapia intensiva que alimentou a sua fé? Muitas. Conta pra gente. Eu acho que na UTI a gente, assim, vivencia milagres, muitos. Né? Porque às vezes a gente acha que milagre é só alguma coisa reconhecida pelo Vaticano. Não, a gente vê milagres todos os dias, né? E já aconteceu de falar, olha, esse paciente, assim, do ponto de vista médico, a chance dele é quase nada, né? E uma vez eu lembro que eu cuidei de um paciente mais de 1 ano. Mas a mãe dele me falava que ele ia sair, que ia andar, que ia tirar gastrostomia, né, que é o dispositivo para se alimentar, e que ele ia voltar a falar. E eu aprendi na terapia intensiva, nunca duvide de uma mãe. Escute. Geralmente ela tem razão, né? E aí, depois de 1 ano, assim, eu falava, gente, como era um TCE, a gente só consegue avaliar o prognóstico depois de 1 ano, de fato. E ela tinha uma certeza, assim, quase igual da minha avó, sabe? Que ia conseguir. Eu falei, eu que não vou ir contra, né? Eu vou fazer a minha parte e Deus vai cuidar do resto. E depois de 1 ano e 4 meses, eu já não estava em São Paulo, ela me mandou mensagem, me mandou foto, me mandou uma foto linda deles viajando no Natal. Então, assim, a chance realmente era muito pequena dele sobreviver e muito menor dele ter conseguido ter a capacidade funcional que ele teve depois de tudo aquilo. Né? E aconteceu. Né? Teve uma vez também que tinha uma senhorinha que ela não queria ser entubada, a gente já tinha definido qual que era o plano de tratamento para ela. E aí, tudo certo, ela ficava ruim. Aí eu chamava a família, então, a gente já combinou. Sei que eu dei 3 vezes alta para ela. Eu quase perdi a credibilidade. Então, acho que na UTI a gente tem esses desafios, né? E a gente vivencia a fé inúmeras vezes. E inúmeros milagres mesmo, que não tem muita explicação da ciência isoladamente, sem desmerecê-la. Né? Acho que a gente tem que estar sempre apoiado na questão da ciência, mas eu não posso tirar a fé de ninguém. E é isso que eu procuro fazer quando eu converso. Eu sempre explico do ponto de vista médico, a ciência aqui fala isso, isso, isso. Porém, né, eu não estou aqui para tirar a fé de ninguém. E a gente se surpreende positivamente e negativamente. Mas quando a gente entende que esse desfecho não é nosso e a gente cumpre o nosso papel, acho que a gente fica em paz, sabe? E o caso mais, assim, realmente delicado de milagre que eu passei foi uma situação com meu pai. Porque ele também, a gente tinha definido as diretrizes dele de tratamento. Ele, como já fazia diálise, ele já não queria algumas coisas invasivas. E aí ele ficou internado uma vez, muito grave. Eu falei, né, avisava minha família, acho que agora o papai vai, e a gente conversava e ele saía. Teve uma segunda internação que foi assim, é que eu perdi totalmente o crédito. A gente tinha um combinado porque eu sempre conversei com ele sobre como o que ele queria, o que ele não queria. A gente tinha, aí ele falava aquelas conversas embaraçosas, né? Mas a gente teve, felizmente, algumas.
E aí a gente tinha combinado que se ele não tivesse nível de consciência, não era para fazer mais hemodiálise. Porque ele queria ter a diálise, porque ele brincava, tá ruim, mas tá bom. Então, e a gente ia. Mas ele falou, Amanda, o dia que eu não responder mais, estiver desacordado, não me deixa mais dialisar, porque aí não vai fazer sentido, né? Sim. E aí isso aconteceu. Ele parou de responder, e aí, como eu tinha combinado, eu chamei a equipe médica, falei, olha, eu tinha combinado com meu pai, assim, foi muito difícil. E eu sei que depois de 5 dias sem diálise, 5 dias para um paciente que está numa UTI gravíssimo, ele acordou. Nossa. E aí eu fiquei pensando, né? Até me senti um pouco mal, falei, gente, mas será que eu devia ter parado, né? Mas eu fiquei em paz, porque era algo que a gente tinha conversado muito. E quando eu converso com as famílias também, eu falo, olha, não vamos se prender às coisas daqui, porque para um milagre não depende de mim. Né? Então também isso depois, com o tempo, foi se acalmando um pouco. Eu sei que depois de 5 dias sem diálise, ele acordou. E aí volta a gente dialisar para recuperar o tempo perdido, porque ele estava muito inchado, né? Mas aí ele conseguiu ter alta, e foi uma vez que até ele estava perto de fazer 70 anos, a gente saiu, ainda conseguiu comemorar o aniversário, teve que cancelar a festa surpresa, mas a gente ainda conseguiu comemorar o aniversário dele, aí minha família foi para lá, para a cidade que eu estava, e a gente ainda conseguiu. Então, eu acho que na UTI a gente também tem essa... Eu acho que é uma vantagem, né, de todo dia entender que a vida é breve, todo dia a gente entende que o desfecho não está na nossa mão, então faça o que está, né, e principalmente a gente consegue ali vivenciar muitos milagres, muitos milagres. Neste tempo, existiu alguma realidade que te levou a uma crise de fé, assim? Tipo, nossa, onde Deus está aqui? Oh, meu Deus, Deus podia fazer algo e não fez, ou não? Ah, eu nunca, assim, eu mudei algumas vezes, né, de cidade. Pode até contar um pouquinho dessa trajetória pra gente. Um pouco cigana, assim. Eu fiz faculdade em Juiz de Fora, depois eu fiz residência em Taubaté, depois eu fiquei em São Paulo. E aí, quando eu fiquei em São Paulo por, acho que alguns, eu não lembro certos anos, me chamaram para trabalhar no hospital em Barretos. Eu fui, fiquei 1 ano e meio, só que para o meu marido, na ocasião, o mercado de trabalho ainda não estava bom. E aí a gente acabou tendo que, ele tinha acabado de fazer residência, queria realizar, né, essas questões, e a gente volta para São Paulo. Depois de 5 anos, na área dele fica super bom, assim, era uma ótima oportunidade para mim continuar, a gente volta para Barretos. A gente fica 5 anos, quase 6 anos lá, e aí a gente optou, gostou, porque a gente não imaginava que gostaria do interior, porque a gente sempre gostou de São Paulo. Só que depois de morar em Barretos, eu comecei a ver algumas coisas muito boas de morar no interior. Aí eu falei, já que vamos morar no interior, eu vou ficar perto da família. E aí eu fui de novo mudei de novo, e agora estou lá no Vale do Paraíba. Então, essas mudanças, assim, eu não me arrependo de nenhuma. Eu acho que todas essas experiências me tornaram quem eu sou, mas como toda escolha, a gente faz renúncia, e toda escolha tem coisas boas e coisas ruins, né? Então, em alguns momentos dessas transições, eu ficava um pouco angustiada com o futuro, né? Será que vai dar certo? Não vai? E às vezes as coisas demoram um pouco mais para se ajeitar. E aí, quando elas demoram um pouco mais para se ajeitar, algumas vezes, né? Como eu mudei muito, eu falo, Deus deve estar um pouco aborrecido. Já falo, menina, sossega, me dá sossego, né? Mas eu sinto que eu vou e tem uma razão de ser, né? Mas nessas fases de transição, em relação aos cuidados, assim, na medicina, eu nunca tive isso, assim, eu sempre entendi, ainda que muitas vezes eu sofria, porque, poxa, eu tinha feito tanta coisa por aquele paciente e não tinha dado certo, né? Mas eu compreendia que era um fim, né? E que não dependia de mim. Mas nessas transições, acho que tiveram alguns momentos, sim, que eu me perguntava, Deus, cadê você? Volta logo. Nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco, mas eu quero já provocar você a ficar conosco, porque você vai se surpreender com tudo aquilo que a doutora Amanda foi vivenciando também no processo de retorno para o Vale do Paraíba.
Fica ligadinho conosco que nós voltamos já para o segundo bloco do Gente de Fé. Estamos de volta no segundo bloco do programa Gente de Fé, hoje com a doutora Amanda, que é médica intensivista, pós-graduada em nutrição e em Lian Healthcare, e que está aqui conosco contando um pouco mais da sua história e das experiências de fé em que ela vai vivenciando na sua profissão e que vai também alimentando a sua vida, porque funciona assim também conosco, né? Tudo aquilo que você também aí vive no seu ambiente profissional vai te ajudando na vivência na sua casa, na sua vivência com Deus, enfim, na profissão da nossa fé, acreditando que em tudo Deus está conosco e se faz presente. Nós terminamos o primeiro bloco e eu disse que queria provocar um pouquinho mais a doutora Amanda para dizer, ela foi contando da trajetória que ela vivenciou, São Paulo, Barretos, volta para São Paulo, vai para Barretos de novo e de repente voltar para o Vale do Paraíba. O que te moveu a fazer essa escolha? É uma pergunta bem difícil, Marcela, porque eu acho que tem uma questão da idade, né? O tempo vai passando e felizmente eu tive a oportunidade de realizar, assim, meus maiores sonhos profissionais, né? Que primeiro era trabalhar em São Paulo, sempre quis muito conhecer, assim, ter acesso a toda a tecnologia, a tudo. Depois, em Barretos, eu tive a oportunidade, assim, de vivenciar a reestruturação de um hospital ao lado de pessoas profissionalmente muito capacitadas e muito alinhadas com os meus valores, né? E aí eu coordenei aquela dúvida que a gente tem, né? Será que se eu fizer do meu jeito daria certo? Não do meu jeito, Amanda, do jeito que eu estudei para fazer, mas eu executando. E aí lá eu tive essa oportunidade de vivenciar como coordenadora, participei da abertura de residência médica, depois trabalhei num movimento de gestão que na UTI a gente fica às vezes muito preso dentro da UTI. E lá a gente acabou ampliando, eu passava visita no pronto-socorro para facilitar a entrada do paciente na UTI. Era realmente uma engrenagem do hospital como um todo. E vivenciar tudo isso foi a realização de um sonho profissional. E depois eu tinha vivenciado toda essa situação com meu pai, um pouco longe da minha família, assim, elas sempre presentes, que a gente fazia revezamento, né? E meu pai, no último 1 ano, como ele não queria muita internação, eu tratava muita coisa dele, com ele em casa. Mas seu pai estava lá com você? Ele, no último ano, 1 ano e meio, ele foi morar comigo e com o Léo. E aí minhas irmãs, para me ajudar, e minha mãe, a gente fazia um revezamento. Todo final de semana ia alguém para me ajudar, porque todo mundo trabalhava durante a semana, né? E eu sou muito grata, assim, a esse período, porque eu vivenciei o dia a dia, que é diferente de você ir visitar, né? E aí, depois que ele morreu, acho que também teve a questão da pandemia, esse convívio do dia a dia começou a me fazer falta, né? E junto com algumas mudanças também que aconteceram de estrutura, de gestão, que foi, acho que uma gota que transbordou. Eu acho que eu sentia falta desse convívio, sabe? Agora, 30 minutos eu chego na minha mãe essa semana. Eu fui e jantei lá, sabe? Hoje, minha irmã veio comigo. Então, assim, tendo tido a graça de conquistar, assim, esses meus sonhos mais cedo, sei lá se cedo ou não, mas tendo realizado, começou a fazer falta esse convívio mesmo, sabe, do dia a dia. Eu via minha mãe, eu não sou muito boa dona de casa, né? E minha mãe, ela sempre trabalhou tudo, mas ela tem o dom. Minha mãe arruma uma casa, assim. Eu chego à casa da minha mãe, tá sempre perfumada e com toalha. E eu não convivia. E eu falava, ela uma hora vai morrer e eu não vou ter aprendido como faz, né? Ela ia, e ela é muito presente, assim, todas as mudanças, porque ainda tem isso, em Barretos, eu mudei de casa 5 vezes, porque a casa era vendida, eu estava morando de aluguel, e ela era vendida, depois minha casa alagou, eu sei que em 5 anos eu mudei 5 vezes, todas as mudanças minha mãe foi lá.
Então, aí conforme tudo isso foi acontecendo, eu acho que veio essa vontade, sabe? Primeiro que eu já tinha experimentado o interior e percebi que no interior eu fazia mais diferença do que na capital. E eu gosto muito dessa missão, assim, de fazer diferente, de levar... Eu continuo estudando muito como se eu trabalhasse numa capital e eu tenho essa oportunidade de levar para outros lugares, né? Então, isso já me encantava. Eu não achava que profissionalmente eu iria ficar frustrada, até porque ambições maiores que talvez hoje eu não possa realizar, eu já tinha feito. E aí me fez muita falta, assim, esse convívio do dia a dia, sabe? De conseguir olhar e ver como que ela arruma uma coisa, conviver com a minha irmã no dia a dia mesmo, né? Então, acho que pesou muito esse convívio diário com a família mesmo, que me fez decidir, e junto com uma possibilidade que ainda, em alguns aspectos, ainda é um sonho, de transformar alguns lugares com essa experiência que felizmente eu tenho. Acho que foi isso. E você entende também este tempo como muito mais do que uma escolha sua, mas um movimento da providência de Deus também para te alcançar? Absolutamente, mas não estava consciente quando eu fiz essa escolha, né? Porque quando eu estava lá em Barretos, acho que talvez assim, pela responsabilidade que eu tinha, e eu sempre fui assim, viciada em trabalho, sempre gostei muito, 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 muito. Eu gosto, assim, eu me realizo, eu levanto feliz para ir fazer o que eu faço. Só que isso também, né, falam que as pessoas que mais amam o que fazem têm o maior risco de adoecer trabalhando, né? E eu não cheguei a adoecer, mas eu acho que se eu continuasse naquele ritmo, talvez em algum momento essa conta ia chegar, né? Então, eu acho que sim, foi uma providência de eu repensar as prioridades da vida, de repensar e recolocar os valores, porque hoje para mim está mais claro que é Deus, a família e o trabalho. Só que não foi sempre assim que eu senti e que eu vivenciei. Como eu sempre tive laços de família, né, seja com o Léo, meu marido, seja com a minha família, né, de origem, a gente sempre teve laços muito fortes. Eu acho que eu nunca estive assim no precipício desse movimento workaholic apoiado pela sociedade, porque eu sempre tive um resgate por eles, mas era mais por eles do que por uma consciência minha. E aí, com essa transição, se tornou mais uma consciência e uma vontade minha. Então, eu vejo, sim, sabe, como uma providência. Mas quando eu decidi, não era. Você também falou no primeiro bloco que hoje você busca vivenciar de uma maneira mais concreta a sua fé, alimentá-la. Nesse retorno, existiu algum momento de uma experiência forte com Deus? Uma primeira foi quando eu fui lá te conhecer, né, que foi muito marcante para mim, porque eu fui lá por uma questão que era meramente profissional, né? E aí quando eu voltei e já comecei, eu vi o símbolo da Canção Nova, e lembrei já do meu encontro, tudo. E aí no final você me pediu para rezar por você. E quando você reza por mim, eu lembrei de como era gostoso alguém rezar por você, que eu já não tinha aquilo há muitos anos. Então, acho que nesse retorno mais recente, a visita para lá com você foi algo importante. E também toda essa fase de provação, assim, porque eu sinto falta de ficar com o Léo todo dia, né? Sim. Mas toda essa fase... É o que eu sinto, eu até comentei com você, né? Eu falo, Deus, eu não sei como você vai resolver esse problema que eu arrumei, mas eu sinto que Ele vai. Né? Mas eu acho que a vida é isso, assim, é um quebra-cabeça. Em alguns momentos você está entendendo e vendo a imagem que você está montando. E tem hora que você não está entendendo o que você está montando, mas você sente que você está montando. E eu acho que nesse momento ainda é isso. Eu estou montando, eu ainda não consigo vislumbrar exatamente o que eu estou, qual é a imagem. Né? Então eu acho que tem isso, sabe? Esse retorno, ele me tornou assim, uma pessoa mais introspectiva, nesse sentido de fé, porque em alguns momentos dá um pouco de desespero mesmo, né? Mas aí você para e pensa, mesmo quando você acha que você tem certeza, é só ilusão, você não tem. Nunca. Nunca. Então, acho que esse ponto, sabe, foi bem importante. Frutos na vida da Amanda, frutos humanos, a partir dessa experiência de fé que você tem realizado nesse tempo.
nossa, eu era assim, hoje eu me vejo desse jeito, eu consigo tocar concretamente nesses frutos? Ai, olha, de frutos, Marcela, sendo muito sincera, eu falo, eu fui uma pessoa muito abençoada, porque eu sempre senti os frutos, com menos consciência, sabe? Eu percebo, assim, um valor muito importante para mim são as relações, né? E eu percebo, eu ainda presto ainda tenho convívios, né? Vou em simpósio, tenho um projeto recente em Barretos, e eu percebo essa relação com as pessoas. Então, isso hoje para mim está mais consciente, sabe? Eu vejo que eu acho que tudo isso é presença de Deus na nossa vida, né? Você conseguir se conectar e entender o que aquela pessoa está precisando. Eu sempre tive esse olhar, eu chegava, eu perguntava, tá tudo bem? Eu olho para a pessoa, eu sei que ela não está bem, né? E eu parava, olhava, então isso era acho que um certo instinto, e hoje eu consigo ter mais consciência. E uma coisa que eu vejo diferente, assim, é uma tranquilidade maior, sabe? De montar o quebra-cabeça sem saber o desenho final. E isso eu acho que eu estou mais fortalecida hoje do que eu era antes, eu era mais aflita. Né? Mas também, graças a Deus, naquela época era mais claro o desenho que eu estava montando. Hoje, eu acho que sem essa fé ficaria mais difícil, porque eu estou montando um quebra-cabeça sem ainda entender o desenho final. Mas eu estou confiando em Deus, né? Ele vai dar um jeito nesse trem que eu arrumei com o Léo, da gente está longe ainda. Eu acho que o que mudou em mim, eu acho que eu sinto todos os dias é o fruto da fé. De entender que eu não sei o desenho, mas que a tranquilidade que eu tô ali montando, sabe? Um abandono em Deus? Um abandono em Deus. Assim, acho que você entende até onde você vai. O resto, não mas eu procuro fazer a minha parte. Então, eu me inscrevo, até recentemente me inscrevi em 2 cursos ao mesmo tempo, sabe? Quase deixei minha família louca, que eles sempre participam muito, né, das coisas. Então, às vezes até exagero um pouco, eu procuro fazer minha parte. Mas hoje, com toda essa vivência aí dos últimos 2 anos, eu sinto que eu me preocupo menos com o que vai ser. Né? Eu falo, tem hora que me dá desespero sim, né? Aí eu falo, o que vai ser? Mas aí eu falo, não sei, mas vai ser. Quando você vai falando, à medida que você foi trazendo aí a sua história, eu ia vivenciar, o que eu vou contemplando, né, na sua vida? Você disse inicialmente no trabalho que na UTI a sensação é todos os dias de que não se tem o controle, né? Lá você já conseguia vivenciar tranquilamente esse abandono. E hoje você passa a vivenciar o que você já vivenciava profissionalmente, mas também na sua realidade humana, no seu dia a dia, né, de fé. Como se os frutos do seu trabalho fossem hoje também alcançando a sua vida. Diante disso, eu me lembrava da morte do seu pai, né, de um pouco que eu conheço, que eu gostaria também que você partilhasse. Foi um acontecimento que modificou totalmente a sua vida, mas o que isso também modificou na sua forma de trabalhar? Olha, acompanhar meu pai, eu falo que foi como um quebra-cabeça que eu estava montando e não sabia. Depois que ele morreu e depois que eu absorvi um pouco da morte, eu consegui ter noção da grandeza do impacto que ele teve na minha formação como médica. Porque ele fica doente assim que eu formo. Nossa. E aí ele fez uma cirurgia de revascularização, um pouco depois ele teve complicação e ele sempre ficou dependente de assistência médica, mas esporádica, né? E depois, ele chegou nessa internação mais grave a fazer diálise, mas ele conseguiu a graça de sair sem a diálise. E a gente passou 11 anos ele sem diálise, depois de ter dialisado no hospital. E depois de 11 anos ele começa a diálise ambulatorial. E aí realmente a vida ficou um pouco mais difícil, porque as complicações, ele já era um paciente com comorbidade idoso, dialisando, que a gente sabe que a sobrevida em média são 5 anos. E aí, nesse período mais final,
que eu estive sempre muito presente, assim, como médica, e eu agradeço muito a confiança que a minha família teve em mim, porque isso me fortaleceu, assim, era o que eu decidia junto com ele, era feito. Em nenhum momento, assim, eu fui questionada do ponto de vista técnico, era uma confiança que eu jamais vou poder agradecer, porque me engrandeceu muito, sabe? E a morte dele em si era algo que era esperado, ainda que eu não estivesse preparada. E a morte em si é muito doloroso, porque por mais que ele tivesse muito tempo doente, você acha que se prepara e nunca está preparado. Mas depois que passou o tempo, que eu pude perceber que o acompanhar toda a trajetória, porque enquanto eu tinha acabado de formar, a gente foi atrás dele viver mais. Depois a gente entendeu que ia ter fim, a gente procurou melhorar a qualidade de vida. Então, isso me amadureceu a olhar sob essa perspectiva de cuidado paliativo também. E ter a oportunidade de conversar isso com ele. Então, toda essa trajetória junto com ele mudou completamente, por duas razões. Primeiro, porque você cuidar de uma pessoa que você ama muito, por mais que seja difícil, é muito gratificante. E ele reconhecia, sabe? Então eu tive o reconhecimento dele e da minha família. Né? Assim, eles tinha muito valor aquilo que eu estava fazendo, já era muito especial. Só que também você estar do outro lado é uma mudança completa e absoluta. Então eu sempre estive do outro lado desde que eu formei. Fala isso, como paciente, como familiar, o seu pai, né? como familiar de um paciente. Né? E a minha irmã mais nova que está aqui comigo, sempre muito apegada, e eu acho que a gente era até considerado uma família difícil, porque assim, famílias que amam muito são consideradas um pouco difíceis, né? E a gente questionava muitas coisas, e eu tentava ali fazer um meio de campo entre algumas coisas que dão revolta mesmo, né? A Cíntia sempre mais resiliente. Então, esse movimento de ser família de paciente moldou minha vida, só que eu não tinha essa noção. Depois que ele morreu e que passou um tempo que eu consegui absorver o impacto dele na minha vida como pessoa, né, porque a gente se torna mais empático, com mais compaixão, né, e ao mesmo tempo tecnicamente, né, ter recebido essa confiança e ter tido essa oportunidade. Lógico que tinham pessoas que davam a conduta, mas a palavra ali do direcionamento era minha junto com ele. Então isso foi muito, muito importante mesmo. Como médica, hoje eu tenho consciência, mas naquela época eu estava montando quebra-cabeça, eu não sabia a figura final. Você tem ainda um sonho assim profissional? Tenho. Hoje em dia, assim, depois de tudo que eu tive de experiência, hoje até eu continuo trabalhando vinculada ao hospital, mas eu tenho a minha empresa que a missão dela é isso, é tornar o ambiente de hospital mais seguro, porque infelizmente, né, a gente conhece a realidade dos eventos adversos, Sim. de coisas que saem do programado, mas eu não quero fazer isso de uma maneira que a gente não tenha humanização. Então, a minha ideia com essa empresa que eu começo a ir prestar consultorias é nesse sentido, né? De fazer o sistema de gestão da qualidade, mas sem perder a ternura, sem perder o foco do que é mais importante, porque muitas vezes os protocolos, eles emburrecem as pessoas, eles desconectam o que é importante para aquela pessoa. Então, por isso que eu gostei tanto do Lean, porque o Lean ele fala que você quer melhorar o resultado sob a perspectiva do paciente. Então, é isso que eu quero com essa empresa. E, felizmente, por várias, né, essas minhas andanças me deram muitas ferramentas e muito estudo também para fazer isso, para conseguir ajudar os hospitais a se tornarem mais seguros, né, a terem os protocolos das 6 metas internacionais de segurança do paciente, mas que a gente não perca de vista
o que é importante para aquele paciente, a pessoa do paciente. Exatamente. Né? Então, meu sonho hoje é ir evoluindo com essa empresa para eu ajudar hospitais de preferência fora de capital, que eu acho que no interior essa visão é ainda mais difícil, pelo que eu já vivenciei em 2 interiores dentro do estado de São Paulo, não posso falar do Brasil, né, mas estendo porque não imagino que seja diferente. Nem melhor nem pior, eu acho que essa realidade, né, da falta da cultura de segurança do paciente é universal e, infelizmente, ainda também é universal a falta de preocupação com o que é importante para aquele paciente, aquele momento. É você chegar, e tem várias estratégias que a gente pode fazer isso, né? Alguns lugares a gente usa um painel que faz a identificação, mas coloca o nome que a pessoa quer ser chamada, qual que é o hobby, se ele tem animal de estimação, né? E o que é importante para ele? Que ele também tenha voz, porque eu já estive internada, né? Eu tirei a vesícula numa situação de urgência. Uma internação, assim, tecnicamente super tranquila. Mas a gente vê que a gente é vulnerável e parece que a gente perde a nossa autonomia enquanto pessoa. E essa realidade dos hospitais eu gostaria de mudar, que eu queria que a gente entrasse no hospital e se sentisse mais, continuasse sendo dono da gente, né? Eu fiquei internada, não tive evento adverso, não tenho que reclamar, assim, da internação, mas eu me vi numa situação muito vulnerável, que parecia que eu não tinha mais, não é o controle, mas realmente a autonomia da minha vida. E isso eu gostaria de ajudar os hospitais, sabe? Esse equilíbrio entre ser um lugar seguro, mas sem perder a ternura, né? E falando dessa realidade que acontece dentro dos hospitais, mas especificamente, né, dentro das unidades de terapia intensiva, com a fé que você professa, com as experiências que você faz, o que você acha que um profissional de saúde que atua no cuidado intensivo, ele precisa ter, é essencial para ele? Se importar. É a única coisa, né? Porque quando você se importa com a pessoa, você vai dar um jeito de ajudá-la. Talvez você não consiga fazer exatamente o que ela quer, mas você vai explicar talvez que você não possa fazer, ou você pode abrir uma exceção sem ser 100%. Então, eu acho que a única, algo que não tem como abrir mão é a pessoa se importar com o outro. Né? Não é só ter empatia, é se importar. Se importar, né? Vai além. Vai além. Então, eu acho que se tiver que escolher uma coisa, é isso. Se você se importar com a pessoa, você vai querer saber quem que é a pessoa, quem que é o vínculo familiar, como ela gosta de ser chamada, o que está afligindo ela. Porque às vezes os pacientes na UTI têm uma situação delírio, né, que ele fica um pouco agitado, mas às vezes ele tem delírio, mas às vezes ele tem sofrimento. Né? E aí é mais fácil você falar que ele tem delírio para você não ter que lidar com o sofrimento dele. Então, hoje eu acredito que o que mais seja relevante é você se importar com a pessoa que está ali, sem julgamento, porque é inerente ao ser humano, né? Você olhar uma situação e pela sua vivência você já vai trazer uma perspectiva, uma opinião. Né? Falam que demoram 3 segundos, você olha para a pessoa em 3 segundos você já tem uma ideia. Eu falei, meu Deus, e é verdade, né? Mas que a gente possa ter o movimento consciente de se desprender desse julgamento que diz sobre você, não diz sobre ela. Eu trabalhei 5 anos com queimados aqui em São Paulo, no HC, e via situações de vulnerabilidade social imensas. E que, querendo ou não, você acaba, num primeiro momento, quando eu cheguei, eu também fiz isso, de julgar, às vezes, uma família que abandonou, mas você não entende o contexto. Conforme você vai vivenciando aquilo, você entende que cada um fez o que era possível. E tá tudo bem, você não está ali para julgar, você está ali para mediar e tentar fazer o melhor que você pode também ser possível, que nem sempre é. Né? Então, eu acho que o ponto mais importante é você se importar com as pessoas. Na sua vivência ali profissional, quando nós fazemos uma experiência com Deus, o que nos acontece é que você quer sair dessa experiência levando esse Deus que você conheceu nas diferentes realidades, mas você atua num ambiente que dificilmente você pode falar ali diretamente de Deus, né? Como hoje você vivencia esse desafio da evangelização, né? De evangelizar, de professar a sua fé? Então, eu acho que nem é tão difícil, porque nessa situação as pessoas muitas vezes, elas
é um momento de retorno na doença, né? E eu procuro respeitar a espiritualidade, né? Sem julgamento. Então eu procuro saber se tem alguma coisa que ela queira e procuro facilitar, independente da religião. Porque aquilo é importante para ela, né? Esses dias eu estava e tinha uma senhorinha que queria comungar. Só que eu estava numa instituição que não tem essa... Não é confessional. Não tem essa rotina, mas a gente conseguiu levar. Né? Do mesmo jeito, ser um pastor, independente da religião, eu procuro valorizar a espiritualidade e o que é relevante para ela naquele momento. E eu acredito que desse jeito eu estou conseguindo evangelizar, porque o exemplo arrasta, né? Então, quando você faz e você demonstra que aquilo é importante e respeita, independente da religião da pessoa, o retorno ele vem. Então, é isso que eu procuro fazer. Geralmente, eu pergunto qual a religião, antes de eu conversar, né? Na UTI, vira e mexe, a gente tem conferências familiares, né? E nessas conferências, eu sempre pergunto a religião, para que eu não ofenda, ali não seja um momento de desunião, mas que a gente possa convergir, porque eu consigo conversar com qualquer pessoa de qualquer religião. Né? E não vou abrir mão da minha e vou respeitar dela. E consigo oferecer para o paciente o que é importante para ele aquele dia. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer, né, a sua disposição de estar aqui conosco, de contar um pouco mais da sua história e poder nos ajudar a enxergar também essa ação poderosa de Deus na sua vida. E eu queria que nesse momento final você pudesse deixar um recado para aquelas pessoas que, como você, muitas vezes, como você viveu, né, nos dois lados, como médica, mas como filha, um tempo de 1 ano de cuidado com um paciente crônico muito querido, né, um pai. E que hoje, muitas vezes, pode ser que tenham pessoas que estejam nos assistindo que têm familiares muito queridos numa condição crônica, numa condição difícil. O que você podia dizer para eles nesse momento, para encerrarmos nosso programa? Olha, aproveite todos os momentos, porque as lembranças serão maravilhosas, mesmo que não sejam perfeitas. Eu fiz viagens com meu pai que ele voltava quase passando mal e morto, mas a gente lembra com muita alegria, porque depois ele recuperava. Então, aproveite os momentos, assim, não fique pensando se falta muito ou falta pouco. Pensa hoje, né? Então, acho que aproveitar a presença de uma pessoa querida todos os dias é o melhor que a gente pode fazer por ela e pela gente também. Nós encerramos aqui então o nosso programa e eu quero ficar com você nesta frase da doutora Amanda, né? Aproveite o hoje. Nós estamos nas mãos de Deus e o que nós temos é o agora. E viver bem o agora é também fazer uma experiência de fé. Muito obrigada por ficar conosco até o final. Deus abençoe.